Fundamentalmente, o centro de investigação é um centro de diagnóstico. E o que nós estamos a fazer, ou o que a OMS faz, é dar-nos a indicação com base na doença que nos está a afetar e com relação à qual nós queremos ter um diagnóstico de certeza e mais diferenciado, indicar qual é o país que tem aquele tipo de laboratório mais desenvolvido. A estratégia africana querem criar um CDC africano, a semelhança do que há o CDC americano, há o Centro de Controlo de Doenças Europeu, há o Centro de Controlo de Doenças Chinês. Nós queremos fazer um CDC africano. A dificuldade que temos primeiro, e esta intervenção na criação do CDC, tem alguns aspectos que estão a ser afinados. O primeiro é o papel da OMS. Foi aceito, agora aqui na conferência ali afirmado, que o papel da OMS é o papel de apoio técnico. A questão da liderança técnica da saúde é da responsabilidade da OMS. Depois, outros aspectos ligados à localização, a União Africana, que é quem ficou com a responsabilidade de liderar este processo, entendeu, ou em consenso com os países, que deveria ficar onde está a sede, portanto, vai ficar em Addis Abeba, na Etiópia. Depois questões ligadas ao financiamento, ao desfinanciamento, os critérios de recrutamento de recursos humanos. Então, bom, é uma boa ideia, mas que está ainda numa fase de maturação que vai fazer com que nós tenhamos de centrar a nossa atenção na criação de centros de excelência nos países e também centros de excelência regionais. Nós temos que reforçar o nosso Instituto Nacional de Saúde Pública, reforçando os recursos humanos. Temos bons equipamentos, mas temos de fazer um esforço na formação de recursos humanos. Temos de otimizar as estruturas de investigação no país, articulando com o CISA, com o Laboratório da Veterinária, com o Laboratório das Pescas, com outros laboratórios, de modo a que a rede de investigação, e com o apoio do Ministério de Investigação, da Ciência e Tecnologia, possamos ter uma rede robusta de investigação que permita que o país encontre nas várias instituições as sinergias necessárias para poder dar uma resposta que esteja de acordo com a evolução e os desafios que são postos com o ressurgir de epidemias que já estavam controladas e com o surgimento de novas doenças. A Angola tem contribuído para o Fundo de Emergências de Saúde Pública? A Angola contribuiu para o Fundo de Resposta às Emergências em África. Contribuiu em 2012 com 1.750.000, que é a nossa contribuição, 1.700.000. Acontece que, por razões ligadas a dificuldades financeiras que o país vive, por um lado, e porque da generalidade dos países africanos, são 12 países que contribuíram, esta questão está a ser reanalisada. Questionou-se que uns países pagam uma cota baixa, outros pagam uma cota muito alta, por exemplo, a África do Sul, a Nigéria, a Argélia teriam que pagar 11 milhões. E isso tem, por outro lado, a mobilidade das economias face ao desenvolvimento faz com que países que passaram a ser países de média renda como nós devessem passar a pagar mais. Então, tudo isto leva a uma discussão que, bom, ainda não está acabada, mas o que ficou subjacente é que é preferível perdoar a dívida e repensar uma forma mais baixa de calcular a contribuição de cada país, mas que permita a todos pagarem pouco, mas garantido, porque a dívida é enorme. Veja, desde que foi criado o fundo, há países que nunca pagaram, alguns deles países, bom, com muita capacidade financeira, mas que não pagaram. E o fundo é de uma extrema utilidade. Sobre a utilidade do fundo não há dúvidas, é consenso. Viu-se que o anterior diretor regional pôde responder a epidemias em vários países e foi referido lá com muita gratidão pelos países, e da resposta à epidemia de ébola tinha muito pouco recurso, de modo que isso se refletiu também na resposta. Onde foi uma vez mais enfatizado que o fundo é de extrema utilidade e que os Estados deverão
repensar a sua posição relativamente à contribuição para o fundo.